Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensiná-los a parar de uma vez por todas de quebrar banca. Isso vai envolver um fator muito importante, que é o nosso cérebro, a maneira que o nosso cérebro faz com que a gente se comporte. Hoje tudo acontece de maneira muito emocional, tudo de forma muito impulsiva. Então, essa aula de hoje é justamente para fazer com que vocês se sintam presentes, se sintam conectados com o momento presente, conheçam mais sobre si mesmo, isso vai ser muito importante para os trades de vocês, tá? Então, é isso, pessoal. O ponto principal aí que vai fazer com que vocês lucrem de verdade no mercado no longo prazo é o fator psicológico. Não adianta, tá? A gente está num mercado que mexe diretamente com o nosso sistema de recompensa, Essas perdas e ganhos que o mercado nos proporciona fazem realmente com que a nossa química do nosso cérebro fique alterada e a gente acaba tomando decisões precipitadas nas nossas operações, Então isso que eu vou trazer para vocês nada mais é do que o nosso famigerado ChatGPT, o famoso ChatGPT. A gente vai usar essa ferramenta junto com um prompt, com alguns comandos e perguntas, onde a gente vai entender mais sobre neurociência e sobre programação neurolinguística, o PNL, para que a gente consiga, de fato, otimizar o resultado das nossas operações. Então eu vou dar início aqui, pessoal, sem mais delongas, tá? Vou pegando as perguntas ali, depois eu vou liberar o prompt para vocês. Eu vou pegar, vou lançar aqui e a gente vai fazendo juntos, vamos fazendo juntos de maneira bem intuitiva. Então vamos lá. Tô pegando o primeiro comando aqui. Chat, sou um trader do mercado de opções binárias, tenho muita dificuldade em seguir a gestão de risco. Vou te responder uma série de perguntas, então a gente manda a pergunta e responde junto, tá? Primeiro manda a pergunta, cola a pergunta e embaixo já responde. Com base nessas perguntas, eu quero que você me dê um direcionamento e me guie ao melhor caminho para superar esse desafio, que é a falta de controle emocional. Quero que suas respostas e informações que eu vou ceder sejam embasadas em neurociência e PNL, e que ao longo das suas respostas você me entregue técnicas fáceis de serem aplicadas no dia a dia. Me responde com ok se entendeu esse comando. Ok, então vamos lá, pessoal. Agora, daqui para frente, é tudo de maneira bem intuitiva. Lembrando que o intuito é que isso seja personalizado para cada um de vocês, tá? Então, o que eu responder é a minha realidade ou a realidade que eu já tive um dia, tá? Claro que hoje eu lucro com o mercado, Eu sei como funciona, eu tenho certa maturidade emocional já para lidar com o mercado, mas no começo não era assim, nem sempre foi assim. Então, por isso eu digo para vocês, respondam de acordo com a rotina e a realidade de vocês, tá joia? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Eu vou ser bem dinâmico, tá, pessoal? Aqui o chat ele vai nos responder vários pontos, São respostas bem completas. Eu não vou ler tudo, até para o vídeo não ficar tão longo, Afinal de contas, são 12 perguntas. Então vamos lá. As primeiras 4 perguntas são sobre rotina e hábitos. Por isso que eu digo que é personalizado para cada um. Então as primeiras vão tratar justamente de rotina e hábitos, tá? Como é a minha rotina diária de pregão? Se eu tenho algum ritual matinal específico? Não tenho ritual matinal. Eu acordo, como algo rápido e já vou para frente do gráfico. Vou ser direto, começar o pregão no automático, como eu já fiz um dia, imagino que boa parte de vocês faça assim também, É praticamente pedir para o meu cérebro operar no modo reativo. Então esse modo é inimigo da gestão de risco, A gente não vai conseguir ter de fato um operacional confiável se o nosso cérebro está agindo totalmente no emocional e no automático, Quando você acorda e já vai direto para o gráfico, quem está no controle não é a minha parte racional, que é o córtex pré-frontal, mas sim o sistema emocional, que é a nossa amígdala. Isso aumenta a impulsividade, overtrading e dificuldade de parar depois de perdas. O que é o overtrading? A gente operar demais, pegar muitas operações, igual um viciado. Lembrando que esse mercado não é cassino, pessoal. Apesar do nosso cérebro tratar como se fosse um cassino, não é cassino. Por isso que a gente tem que agir de maneira racional e não emocional. A gente precisa ativar o nosso córtex pré-frontal. O que a gente faz para ativar o nosso córtex pré-frontal? A gente precisa sair do estado automático, E isso pode ser lavando o rosto com água fria ou fazendo um ritual de respiração ali todos os dias, entrar em estado de respiração, inspirar por 4 segundos, soltar por 10 segundos,
isso já reduz a ativação da amígdala e melhora o nosso controle emocional, tá? Clareza de regras. Então aqui entra a parte de programação neurolinguística, tá? Então hoje eu opero com risco fixo de X. Então defina o teu stop loss e o teu take, né? Defina o teu stop e o teu win, pessoal. Isso é necessário, tá? Não operem de maneira automática e na aleatoriedade. Então 3 perdas seguidas, para. Negocie isso antes de começar a operar, né? Então hoje eu vou operar com risco fixo de tanto. Se eu tiver 3 perdas seguidas, eu paro. Eu ganho dinheiro seguindo o processo e não forçando o trade. Repitam isso para vocês mesmos, tá? Repitam isso consigo até que isso se torne algo automático para vocês, tá? Então isso vai ativar o teu sistema de decisão consciente e criar um mapa mental antes da pressão. Vai melhorar a tua visualização. E aqui entra a questão da visualização justamente. Imagine você tomando um loss e não entrando de novo. Imagine você fechando o dia no limite, mesmo querendo continuar. Imagine você seguindo a regra com desconforto. Então o que acontece aqui, pessoal? Tu tá imaginando, antes daquele cenário acontecer, tu já tá imaginando esse cenário dentro da tua cabeça. Então, quando ele acontecer no mundo real, no momento real, tu já sabe como reagir, né? Porque tu treinou ele dentro do teu cérebro antes daquilo acontecer, tá? Então isso é muito importante. Cheque emocional. Então uma pergunta simples e brutalmente honesta. Se eu perder três trades seguidos agora, eu vou respeitar parar, tá? Se a resposta for não sei ou não, tu já sabe que tá emocionalmente vulnerável, então não é a tua hora de operar, pula fora do mercado. Então diminui o lote, né? Diminui o teu valor de entrada ou então nem opera, tá? Regra de entrada no mercado. Você não começa operando. Então, primeiro, analisa, só observe, se faça presente, para de ficar operando só no impulso, tá? Então, antes de começar a operar, use esses 5 a 10 minutos só para observar e entender se de fato o mercado está se comportando de acordo com o teu operacional, tá joia? Isso vai quebrar o teu impulso, né? Vai fazer com que você pare de agir no emocional. Lembra a parte ali que o chat falou sobre córtex pré-frontal e amígdala? Então isso vai quebrar o teu impulso inicial, que é o tu agindo de maneira emotiva, né, de maneira emocional e impulsiva, e vai te colocar no modo mais analítico. Por que isso funciona? Então você reduz a impulsividade, ativa o controle executivo, que é o córtex pré-frontal, cria scripts mentais que o teu cérebro vai seguir depois. Então tu cria situações no teu cérebro de maneira fictícia, né? Tu vai inventar uma situação no teu cérebro para depois tu saber o que fazer no momento real, né? Então diminui o comportamento de vícios e de recompensa, que é o nosso sistema de dopamina funcionando, né? Vamos para a próxima, pessoal. Próxima pergunta de número 2. Eu vou ser mais dinâmico, até passei um pente fino aqui nessas primeiras respostas para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Quantas horas de sono você costuma ter? Pessoal, o sono é muito importante. O sono é onde ocorre toda a regulação, né? Onde no nosso sono REM a gente processa as memórias, no sono profundo a gente recupera o nosso corpo. Então o sono ele tem vários estágios e cada estágio tu vai recuperar uma parte diferente do teu corpo e da tua mente, né? Então é muito importante que vocês respeitem o sono de vocês e o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso ciclo de sono, né? Onde o nosso corpo se regula hormonalmente, onde a gente recupera a nossa musculatura depois de um treino intenso, por exemplo, onde a gente processa nossas memórias e aprendizados. Então, pessoal, sem um bom sono, infelizmente, vocês não conseguirão ter um bom dia de operações, tá? Então, quantas horas de sono você costuma ter por noite? 5 horas de sono. Eu tô criando um cenário fictício, tá, pessoal? Lembrando que tudo isso daqui eu já vivi um dia, mas hoje eu regulei toda a minha rotina, né? Eu apliquei esses aprendizados no dia a dia, né? Na minha vida, e realmente os resultados começaram a vir depois que eu entendi esses fatores, né? Então, se eu sinto que eu descanso bem, quantas horas de sono? 5 horas de sono. Sinto que às vezes acordo disposto e às vezes acordo meio cansado. Não consigo dormir mais que isso por conta da minha rotina de trabalho. Com 5 horas de sono, eu estou operando com meu cérebro ilimitado. Ó, o nosso consultor aqui já trouxe isso para nós, né? Então isso afeta exatamente o que eu mais preciso, que é o nosso controle de impulsos e disciplina. Então isso não é uma opinião pessoal, é neurociência,
né? Não é uma opinião pessoal, isso daqui é fato, é estudo e é comprovado cientificamente. Então, o que que 5 horas de sono pode fazer com o meu trade? Eu reduzo a atividade do córtex pré-frontal, tá? Então, eu pioro a minha tomada de decisão, eu aumento a reatividade da amígdala, então eu fico mais impulsivo, eu aumento a minha busca por recompensa, o que força entradas e faz com que eu quebre a minha gestão, e menos tolerância à frustração. Eu acabo entrando em revenge trading, né? É perder e querer recuperar, ou perder e querer dar prejuízo na corretora. Agora eu vou entrar mais pesado para recuperar o que eu perdi, me dá um bom lucro. Então isso é o revenge trade, tá? Isso não vai funcionar para vocês, pessoal, não funciona. Ou seja, seguir a gestão de risco fica biologicamente mais difícil. Então a culpa não é necessariamente sua, mas sim da química do teu cérebro, da falta de regulação no teu corpo, né? Então não é só falta de força de vontade. Então não se culpem tanto, tá? Às vezes é só um pequeno ajuste na rotina de vocês para que as coisas comecem a funcionar de verdade, tá? Então, protocolo anti-impulsividade, não operar frio, se aqueça, né? Então, acordar e ir direto para o gráfico, a gente já está entrando vulnerável. Então, o mínimo obrigatório de 5 a 10 minutos de ativação. Respiração mais movimento leve. Faz uma abdominal, uma flexão, uns polichinelos para ativar o teu corpo, tá? Faz um exercício de respiração para oxigenar o teu corpo. Só depois disso, abra o gráfico, tá? Redução de risco proporcional ao sono. Então, dormiu mal, reduz o watch, tá? Já sabe que dormiu mal, dormiu pouco, opera com uma mão menor, tá? Faz uma entrada menor. Acordou cansado, então o limite de perdas é menor. Então, já sentiu que acordou meio indisposto, coloca um loss menor, né? Um stop loss menor que tu não vai sentir tanto. Então, se o normal são 3 stops no dia, com sono ruim, coloca 2 stops, tá? Você não negocia com o mercado, você negocia com o seu estado mental. Técnica prática de autocontrole, PNL mais neuro. Então, quando bater a vontade de entrar fora da regra, faça a regra dos 90 segundos. Então, não pode clicar em abrir nenhuma ordem, abrir nenhuma operação por 90 segundos. Respira fundo e observe o seu impulso, tá? O impulso emocional dura pouco se não for alimentado. Então isso vai quebrar o teu padrão automático de impulsividade e de agir no emocional. Tá joia, pessoal? Então analisem, sentiu vontade de entrar meio no automático ali no impulso, espera, analisa melhor o gráfico e aí sim depois tu entra, né? Âncora de realidade. Então, cria uma frase que te puxe para o racional. Eu não preciso operar agora. Eu não preciso operar agora. Quebrar regra igual perder dinheiro no longo prazo. Quebrar regra igual perder dinheiro no longo prazo. Repita isso para vocês. Parece simples, mas ativa o córtex pré-frontal e reduz a amígdala, né? Que é o que é responsável pelos impulsos. Cafeína com estratégia. Use café antes do pregão, não durante os impulsos. Evite excesso. Muita cafeína igual mais ansiedade. Então, para quem tem problema aí com muito café, eu acredito que seja um bom problema, um grande problema para a maior parte de vocês. Já sabem, reduzam o café durante as operações, né? Toma um cafezinho antes ali, mas durante, evita, senão vai atacar a ansiedade de vocês e vocês, consequentemente, ficarão mais impulsivos, tá? Ponto importante, nós não estamos falhando na gestão. Nós estamos tentando ter disciplina em um estado fisiológico que joga contra nós. Então, a estratégia não é ser mais forte, é reduzir as situações onde nós precisamos ser mais fortes. Então, reduzir o emocional e agir mais racionalmente. Fechou, pessoal? Vamos para a próxima pergunta. Opa, é importante essa daqui, hein? Você pratica alguma atividade física? Vamos lá, faço academia, porém não faço isso com foco no trade. É um momento de mindfulness ou de desconexão, mas não faço isso especificamente para o trade. Para quem não sabe, pessoal, mindfulness basicamente é tu esvaziar a tua mente e focar 100% naquilo que tu tá fazendo naquele momento, como se tu entrasse num estado de flow. Vamos ver o que o chat vai nos dizer. O nosso coach de desenvolvimento pessoal e neurociência. Então, um ajuste importante. O jeito que você está usando a academia já é bom, mas você ainda não está extraindo o principal benefício dela para o trading, que é treinar autocontrole sob desconforto. Hoje, ela é mais desconexão. É aquele momento em que tu se desconecta da tua realidade e entra num estado de foco, né? Então, a gente vai transformar isso em um treino de disciplina mental que seja transferível para o mercado. Então, um erro comum, treinar só como escape, mas não treinar o músculo que você precisa no trade. Capacidade de sentir desconforto e não agir impulsivamente. Então no mercado isso aparece como vontade de recuperar o loss, ansiedade para entrar, dificuldade de parar. Na academia isso aparece como queimação muscular, vontade de parar a série e impulso de acelerar a execução. Então é a mesma raiz neural, né? O que se aplica no mercado com o nosso cérebro
é o mesmo que se aplica na academia com o nosso corpo. Então, a gente vê que isso vai se repetindo em diversas áreas da vida, né? Ajuste simples na academia, técnica de repetição consciente. Então, quando começar a arder, ficar mais difícil, ao invés de terminar rápido, a gente desacelera e pensa, eu controlo o ritmo, mesmo desconfortável. Nós somos mestres de nós mesmos, né? Então nós damos a ordem para o nosso corpo. Âncora mental, escolhe uma frase curta. Então, calmo e no controle, eu sigo o plano. Repita isso para vocês mesmos, que vocês estarão criando esse padrão no cérebro de vocês, né? Então, eu sou uma pessoa calma, eu sigo o plano, eu não quebro aquilo que eu negociei, eu sou uma pessoa disciplinada. Tu tá se convencendo disso, né? Então, importante também, técnicas de programação neurolinguística, né? De PNL. Então, treino de não reagir. Uma vez por treino, dá vontade de parar a série antes da hora? Segura mais 2 repetições com controle, né? Então sempre vá além daquilo que tu acredita. Pós-treino, fecha o olho de 30 a 60 segundos, respira fundo e pense, eu consigo sentir desconforto sem perder o controle. Isso vocês irão repetir basicamente no trading, né? Isso consolida o aprendizado, a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele é plástico, ele se molda, ele se adapta, né? A diferentes padrões, a diferentes estímulos. Então eu tenho certeza que boa parte de vocês nunca nem fez isso, né? Nunca nem ouviu falar sobre neuroplasticidade ou sobre programação neurolinguística. Então, o cérebro de vocês é plástico, pessoal. Se vocês começarem a aplicar isso no dia a dia de vocês, vocês consequentemente irão moldar a realidade de vocês, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade, senão a gente vai acabar se estendendo demais aqui. Como que é a minha alimentação durante o dia de operações? Se eu me sinto energizado ou se eu me sinto cansado? Passo poucas refeições no dia. Normalmente, almoço e janto, não controlo muito o que eu como por conta da rotina corrida. Então, muito salgado ou almoço fora em buffet. Não tenho uma alimentação muito saudável. Hoje eu cuido muito da minha alimentação, pessoal. Muito mesmo, até demais. Chego a ser chato. Então, realmente, cuidar do corpo é nutrir a mente, né? Nutrir o corpo é nutrir a mente também. Se o corpo vai bem, a mente vai bem e vice-versa, né? A gente precisa consumir aquilo que vai fazer com que o nosso corpo performe de maneira otimizada, né? Extrair a máxima capacidade do nosso corpo. Então, não tem uma alimentação. No caso, isso aqui eu tô me referindo a um caso hipotético, né? Eu tô criando uma situação, ou uma situação que eu já vivi há muito tempo, né? No meu início, realmente, era dessa forma que eu agia, era mais ou menos parecido com o que eu tô escrevendo aqui. Então, se vocês fazem dessa maneira também, não se sintam sozinhos, que vocês não estão realmente sozinhos, né? Tem outras pessoas passando exatamente pela mesma coisa. Traders profissionais aí que hoje fazem muito dinheiro passaram por isso também em algum momento, né? Então, não tenho uma alimentação muito saudável, mas também não me sinto tão indisposto. Minha alimentação não está me derrubando o tempo todo, mas está me deixando inconsistente, tá? Então, beleza, eu não me sinto indisposto, mas a inconsistência na minha alimentação tá sendo transferida pro trading, né? Tá transparecendo isso dentro do trading. Então, com poucas refeições, mais comida aleatória, oscilação de glicose no sangue, picos e quedas de energia, mais impulsividade e mais busca por recompensa, tá? Overtrading. Tem dias que eu estou disciplinado e dias que eu viro outra pessoa no gráfico. Então, o objetivo não é comer perfeito, é estabilizar a minha energia mental durante as minhas operações, né? Durante o meu momento de operações. E isso dá para fazer com ajustes simples. Então, não operar em jejum. Então, escolher uma opção rápida e saudável, né? Pão com ovos, ou iogurte com aveia e mel, uma banana e uma pasta de amendoim. Alimentos saudáveis, né? E que já vão estabilizar a minha glicose e reduzir a impulsividade. Regra de ouro: combinar uma proteína e um carboidrato. Pessoal, isso é inegociável. Comam proteína. Evita comer só salgado, doce, café puro. Tenta sempre colocar uma proteína no meio, né? Um ovo, uma carne, um frango, um iogurte que seja, né, super simples. E carboidrato, pão, arroz, fruta. Evitem comer alimentos muito pesados, né? Isso aqui vai manter a energia de vocês estável, tá? Uma proteína com carbo. Estratégia no almoço. Não precisa ser uma pessoa fitness, tá? Mas se vocês comem fora por acaso, pedem marmita ou vão em buffet, pega uma fonte de proteína, carne, frango, ovo. Evita fritura, pessoal. Não comam nada empanado nem nada parecido. Arroz ou massa, né? Não exagerar nos dois.
feijão, salada como fibra. Então, uma alimentação equilibrada, né, entre carboidrato, proteína e fibras e gorduras. Evite pico e queda durante o pregão. Então, muito café em jejum, muito açúcar, isso vai dar energia rápida e também uma queda rápida, né? Ascensão e queda, então vai te dar uma energia rápida, mas a queda também vem muito rápido, que vai te deixar consequentemente mais impulsivo. Então, um lanche tático, frutinha mais castanha, né? Um iogurtinho. Então, é simples, pessoal, não é difícil comer bem, isso vai com certeza mudar a mente de vocês, tá? Vocês estarão nutrindo da maneira correta o cérebro de vocês. Pensa que o nosso cérebro é pura química. Para essa química se formar, a gente precisa de matéria-prima. O que é a matéria-prima? São os nutrientes que a gente está consumindo. Então, para o nosso cérebro funcionar com capacidade máxima, ele precisa de matéria-prima, precisa de nutrientes. Então, se a tua alimentação é um lixo, me desculpa, mas o teu cérebro tá um lixo também, e os teus trades serão lixo também, tá joia? Vamos lá, resumo simples, não abrir o gráfico sem comer algo simples antes, garantir proteína, garantam proteínas, pessoal, comam proteínas. Então, garantir proteína e carbo na primeira refeição, evite operar com fome ou só com café, né? Não opere em jejum, se for operar por horas, inclui um lanche leve aí, um iogurte, um ovinho mexido, sei lá. Aí vai da rotina de vocês, tá? Mas procurem se alimentar de maneira saudável. Aqui não tem muito segredo, né? Vamos para nossa segunda leva de perguntas, pessoal. Essas perguntas serão sobre mentalidade e sobre emocional, tá? Vamos lá. O que eu sinto quando eu estou operando? Eu costumo sentir ansiedade, medo, euforia. O que eu sinto, né? Sinto muita ansiedade e taquicardia, coração acelerado. Sinto que depois de um tempo operando, eu acabo não conseguindo ler o gráfico tão bem e entro de qualquer jeito. É um ponto central do meu problema. Eu não estou falhando por falta de conhecimento, mas sim porque eu estou entrando em um estado fisiológico de ansiedade, normal. Então, quando vem ansiedade e taquicardia, eu saio do modo racional e eu entro no modo sobrevivência. Completamente impulsivo, né? Isso foi muito dito aqui. Então, eu não consigo ler o gráfico direito, não importa o quanto eu tenha de conhecimento, tá? Então, eu começo a forçar a entrada, a ignorar o meu setup, a operar no impulso e eu pioro com o tempo de tela, né? Eu vou piorando, eu abro o gráfico, parece que ali eu tô conseguindo analisar, tá tudo indo bem, e depois eu vou definhando, né? Eu vou declinando o meu resultado, eu paro de conseguir analisar da maneira correta. Então, diagnóstico claro, eu começo relativamente bem, eu vou acumulando estímulos e tensão, e aí a minha ansiedade sobe, a qualidade de leitura cai, e a gente acaba entrando de qualquer jeito, né? Então, é fadiga emocional e uma ativação fisiológica. O teu corpo, biologicamente, né? A tua carga genética faz com que tu haja dessa forma. É biológico, tá, pessoal? Então, uma solução prática para isso. Fazer um protocolo durante o pregão, não só antes, né? Durante. Então, regra de ouro, limite de tempo, anti-colapso, né? Então, eu não fui feito para ficar horas operando direto. Então, de 45 a 60 minutos, e aí a gente faz uma pausa de 10 a 15 minutos, mesmo se estiver indo bem, né? Isso evita o ponto onde a leitura degrada. Não siga direto, né? Se tu sentiu que já não tá indo tão bem, se as tuas análises estão definhando, faz uma pausa, né? Vai tomar uma água, fazer uma flexão, vai dar uma corrida, sei lá, vai analisar o movimento na rua. Então, só para, vai fazer qualquer outra coisa e depois volta, tá? Técnica imediata para ansiedade. Puxar o ar pelo nariz, dar um segundo mini puxão de ar e soltar devagar, né? Aquela técnica de respiração, inspira por 4 segundos, solta por 6 segundos. Isso vai estabilizá-los, né? Ajustar a frequência cardíaca de vocês. Então, regra operacional crítica. Se percebeu que não está lendo o gráfico bem, a gente está proibido de operar. Então, percebeu que a tua análise está caindo, performance caindo, para de operar, tá? Tá proibido. Então, cria uma frase automática, que entra na questão de PNL também, né? Frases que vão te reprogramar, né? A plasticidade do teu cérebro. Então, sem clareza, sem trade. Sem clareza, sem trade. Se estiver se sentindo meio perdido com aquela névoa mental, não opere, tá? Técnica dos 2 cliques, anti-impulso. Então, tira a mão do mouse, respira e depois vocês fazem a entrada de vocês, né? E isso segue 100% a minha regra, tá dentro do meu operacional. Se for um sim óbvio, se não for um sim óbvio, então não entra, tá? Isso vai desacelerar o impulso de vocês.
Então, escala de estado mental, aqui para vocês numerarem o estado mental de vocês, né? Entender qual o nível de ansiedade. Ponto de corte do dia, então 2 ou 3 entradas impulsivas ou sensação de tô perdido no gráfico, encerra o dia, tá? Então, fez algumas entradas ali sem muito critério, para de operar, não importa o resultado, tá? Porque daí para frente só vai piorar. Isso é neurociência pura. Tá? É como eu digo para vocês, às vezes o culpado não é a falta de conhecimento ou não são vocês, não é porque vocês são incapazes, mas sim porque o nosso cérebro ele foi feito para agir dessa forma, né? Isso é neurociência. Nosso cérebro foi feito para agir assim. Então o problema não é estratégia, ó, isso que eu acabei de falar, ó, o problema não é estratégia, não é o setup, né? O operacional e nem o teu conhecimento, é o gerenciamento do teu estado fisiológico, tá? É só isso. Vamos para nossa próxima pergunta. Como eu reajo emocionalmente após um trade perdedor? Fico ansioso, fico me perguntando onde errei. Às vezes faço tudo certo e ainda assim perco. Vamos ver. Fico ansioso, fico me perguntando onde errei. Em seguida, tento entrar para recuperar. Então, o meu principal gatilho é o loss. O loss me gera ansiedade, que me gera tentativa de recuperar, tá? Então, não é falta de caráter, pessoal, é um mecanismo neurológico. Igual eu falei para vocês, não se culpem tanto. É o cérebro de vocês que foi feito para agir dessa forma, tá? Então, o protocolo simples aqui, né? Um loss igual a uma pausa obrigatória. Então, perdeu a operação, dá um tempo, né? Toma uma água. De 3 a 5 minutos sem olhar o gráfico. Levanta, anda um pouco, respira. Isso vai quebrar o ciclo de querer entrar em outra operação para recuperar, né? Depois tu vai voltar, vai conseguir fazer uma análise mais criteriosa e, consequentemente, vai ganhar, né? É muito diferente de tu entrar em uma já querer entrar em outra de qualquer jeito. Então, analisem isso, tá? Técnica imediata pós-loss, 90 segundos. Então, mão fora do mouse, respiração lenta. Foco no corpo e não no gráfico. Isso reduz a ativação emocional. Pergunta de controle. Eu quero recuperar ou eu vi um setup claro? Então, tu viu que o teu operacional se aplica, né? O teu operacional tá realmente se aplicando ali, ou tu tá entrando de qualquer jeito para tentar recuperar, tá? Então, se tua resposta for não, já sabe, sai fora, né? Regra estrutural. Só posso voltar se eu identificar um padrão que se enquadra no meu operacional, se eu estiver calmo e se tudo passar no meu checklist, né? Caso não, se eu não estiver calmo e não bater com o meu operacional, não tem por que eu continuar operando, né? Eu tô simplesmente operando com o meu emocional, não com o meu racional. Reprogramação mental. Então, a gente tem que colocar um novo padrão, né? Então, o loss é igual ao custo do negócio bem executado, né? O loss não pode gerar erro, frustração, preciso recuperar. O loss faz parte do processo, pessoal. Vocês irão perder, tá? Sempre irão perder. Sempre terão operações perdedoras também. Então, o loss é o custo do negócio bem executado. Então, pode ser que tu tenha aplicado tudo que tu precisa aplicar e mesmo assim tenha um loss. Aí não tem o que fazer, né? Faz parte. O mercado é soberano. Não tem como lutar contra as forças do mercado. A gente só surfa os movimentos do mercado. Então, um loss, às vezes, é só um movimento que acabou não respeitando, mas tá tudo certo, tu tava tranquilo, tava dentro do teu operacional, então não tem por que se culpar, né? Técnica da academia, então segura mais um pouco, não pausa quando se sentir completamente exausto, né? Para de negociar consigo mesmo. Então, quando eu quiser recuperar, quando quiser agir no impulso, igual na academia, que a gente tá lá treinando e quer parar de fazer a série, a gente não pode parar, a gente tem que mandar o comando, a gente é mais forte do que isso. Nós mandamos no nosso cérebro, e não ele que manda em nós. Nós que mandamos os comandos pro nosso corpo executar. Então, a mesma coisa no trade, né? Se por acaso tu viu que tá ansioso, quer entrar de qualquer jeito, não entre, né? Tu precisa treinar o teu músculo mental. Limite invisível mais poderoso. Então, se por acaso tu perdeu e quis entrar para recuperar em seguida, encerra o dia. Se tu fez isso 2 vezes, já encerra o dia, tá? Isso daqui mostra que tu já perdeu o controle. Fechou, pessoal? Vamos lá. Já percebeu se opera melhor em certos dias e pior em outros? Sim, tenho a sensação de que o gráfico é manipulado. Essa sensação de gráfico manipulado não é o problema principal, é um efeito do meu estado emocional e cognitivo ao longo do dia. Então é a qualidade do meu cérebro, não é sobre o gráfico, não é a corretora que tá me manipulando, é o teu estado emocional que tá te manipulando, né? Então menos sono, a gente tem menos controle, a gente tem mais ansiedade, a leitura vai ser pior. Se a gente tomar alguns loss, a ativação emocional vai ser mais evidente, a queda de foco vai gerar entradas aleatórias, tá?
Então a gente precisa ajustar. Então, ao invés de culpar o mercado, né? Será que o mercado tá manipulado? Se questione da maneira correta, né? Eu estou no estado certo para operar, tá? Então aqui, como vocês já viram, né, todas as perguntas aqui, ele nos traz um protocolo objetivo, né, com vários passos. Aqui, se eu tomar dois loss seguidos, a gente já identifica, né, um padrão. A gente já marca mentalmente, já fica em estado de alerta. Ao entrar em alerta, a gente reduz o valor das nossas entradas, tá? Não precisa entrar com a mão cheia. Reduz o valor da entrada. Se tomar 3 loss ou 2 entradas impulsivas, já encerra o dia. Não tem negociação, pessoal. É isso. Se o dia estiver ruim, não tem por que continuar, né? Perdeu ali 2, 3 vezes, entrou de maneira aleatória, para o que tu tá fazendo, tá? Reanalisa, volta no dia seguinte. O mercado ele vai estar lá para vocês no dia seguinte, tá? Você tem dificuldade em seguir o meu gerenciamento de risco? Acho que é um problema para muitos traders iniciantes, né? Nunca segui gerenciamento. Eu começo seguindo, mantenho por poucos dias, mas acabo indo além sempre, tanto para ganhos quanto para perdas. Então a gente tem um problema de consistência comportamental aqui sobre emoção. Então a gente começa disciplinado, consigo seguir o meu gerenciamento ali por alguns dias, né? Coloco na planilha ali bonitinho, o que eu ganho, o que eu perco, mas a emoção sobe e a gente acaba quebrando a regra, tá? Isso é normal, é um clássico erro de desregulação dopaminérgica. Eu falei já sobre dopamina para vocês antes, né? O nosso cérebro de química sendo liberado o tempo todo e conexões neurológicas, e neuronais. Então, às vezes é só o teu cérebro que tá desregulado, né? Então tu começa bem e acaba negociando demais consigo, né? Então, hoje a gente depende, hoje eu tô dependendo do meu humor para seguir regras, né? Eu não tenho travas e eu opero de qualquer jeito, sem regra, né? Isso que foi dito até aqui, o principal erro é operar sem regras, né? Não conseguir identificar que eu tô operando de maneira emocional. Então, claro que eu não opero dessa forma, né? Eu digo mas a gente tá criando uma situação aqui para que vocês possam depois replicar de maneira mais intuitiva aí para vocês, tá? Então, o que realmente funciona? A regra mais importante, não pode confiar em si mesmo durante o pregão. Isso não é ofensa, é estratégia. Então, precisa tirar decisões no calor do momento. Então, não confiem em vocês mesmos. Vocês já viram que vocês negociam demais, acabam saindo do gerenciamento, saindo do operacional, então não confiem em vocês. Imagina que vocês estão se observando em terceira pessoa. Vocês não são vocês. Vocês estão aqui sentados na tela. Imagina que vocês são uma pessoa em terceira pessoa observando vocês analisando. É interessante pensar dessa forma também. Então, sistema risco pré-definido, definir o quanto que eu vou entrar em cada trade, né, o 1%, por exemplo, limite de loss 3%, colocar um limite de gain também. Então, escrever isso, não deixar só na cabeça. Regra que vai proteger do meu maior erro. Bateu o limite do dia, encerrou. Sigam o gerenciamento de vocês. Técnica de bloqueio comportamental. Aqui, ó, programação neurolinguística. Então, tirar a mão do mouse, encostar a mão na cadeira, coloca a mão na mesa, ó, tira as mãos, coloca a mão na cadeira, coloca a mão na mesa e repitam com vocês, tá? Quebrar a regra agora é perder dinheiro garantido. Então, quebrar a regra é perder dinheiro. Quebrar a regra é perder dinheiro. Repita isso até a urgência cair, tá? Vocês vão deixar de operar na impulsividade porque vocês estão alterando o padrão mental de vocês, né? Estão mudando a frequência vibracional de vocês ali. Então, mudem a forma de pensar no momento do gráfico, né? Então, repitam com vocês, utilizem essas técnicas de programação neurolinguística, que, consequentemente, a neuroplasticidade vai ajustar o cérebro de vocês para isso, tá? Então, o limite de ganho é até contraintuitivo, né? Se eu tô ganhando muito, eu vou continuar ganhando. Mas não, pessoal, vocês têm que ter um limite de ganho também, tá? Pode ser que vocês tenham um ganho demais já no dia e aí acabam extrapolando porque acham que vão conseguir ganhar mais ainda. E no fim das contas, vocês se expõem demais ao mercado e acabam aí sim quebrando, entregando o lucro e quebrando a banca de vocês, né? Então, revisem o checklist. Se não cumprir o meu checklist, não entra. Então, 90% dos impulsos somem nesse tempo. Então, quando vocês revisam o que tem que ser feito. Sistema simples de consequência, né? O meu cérebro precisa associar dor à quebra de regra, senão não tem como. Mudança de identidade. Alguém tentando ganhar dinheiro.
né? Hoje você opera como alguém tentando ganhar dinheiro, você precisa operar como alguém que executa regras. Então vocês têm que entender que isso é um trabalho como qualquer outro. No trabalho de vocês ficam negociando com o chefe de vocês, ficam dando desculpas, por que aqui vocês vão fazer isso, né? Então o trabalho de vocês não é ganhar, é seguir o que tem que ser feito, seguir regras, tá joia? Vamos lá para nossa última, mas não menos importante etapa de perguntas, pessoal. O que me levou a ser um trader? Qual que é o meu propósito e objetivo? O que me levou a ser um trader? Quero liberdade financeira e geográfica e também mudar a realidade da minha família. Seu objetivo é forte, mas está abstrato demais para sustentar disciplina no dia a dia. Então, liberdade financeira e mudar a realidade da minha família motiva no começo, mas não segura quando eu tomo um loss e eu tenho que recuperar na hora. Né? Nesse momento, quem decide não é o meu propósito, é a minha emoção, tá? Então, eu não tô deixando o meu propósito falar mais alto, sim a minha emoção. Então, a gente precisa traduzir esse propósito em algo operacional, que influencie o meu comportamento em tempo real. Então, problema do meu propósito hoje, neurociência. Vamos lá. Meu cérebro hoje funciona assim. O objetivo distante, que é a liberdade financeira. Então, tem pouca ativação prática, né? Tá muito distante. E eu busco recompensa imediata. O nosso cérebro, ele quer sempre descargas de dopamina, né? Recompensas imediatas. Então, recuperar o loss, por exemplo. Então, o resultado, ele é imediatista, né? Então, eu sei o que eu quero, mas eu ajo contra isso, tá? Eu deixo o meu sistema de dopamina falar mais alto. Troca de foco. Do sonho para o processo. Então eu não vou alcançar liberdade ganhando muito em um dia, mas sim evitando perder controle todos os dias. É uma construção de longo prazo. Então utilizem o PNL também, né? Frases de programação neurolinguística. Liberdade vem da consistência e não da pressa. Minha família não precisa de um trade perfeito, precisa de disciplina. Um erro hoje me afasta do meu objetivo. Então repitam isso para vocês, tá? Reenquadramento mental poderoso. Hoje o meu cérebro pensa, preciso recuperar para chegar no meu objetivo. Mas o que eu preciso pensar? Cada vez que eu quebro a regra, eu atraso o meu objetivo, tá? Aqui regras de visualização, aqui falando sobre verdades duras, né? Então, dias medianos, mais controle, mais sobrevivência no longo prazo. Então, pessoal, é disso aqui que a gente vai precisar, né? Controle, consequentemente, o controle vai trazer sobrevivência no longo prazo, tá? Não existe imediatismo nesse mercado. Nova identidade, né? Então, eu sou um executor de processos, tá? Somos executores de processos, não pessoas que simplesmente agem no emocional, né? Então a gente precisa trabalhar em harmonia com tudo isso que nos foi apontado. E outro ponto, pessoal, é que realmente a gente não precisa se culpar tanto, né? Realmente é um mercado que mexe com o nosso emocional, sim, né? Afinal de contas, o ser humano ele tem aversão à perda, né? Tudo que envolve risco de perder dinheiro vai fazer com que nós fiquemos mais ansiosos. Então a gente precisa aprender a trabalhar isso, né? Ter frieza, operar com valores que não abalem tanto o nosso emocional, né? Valores que estão dentro do nosso gerenciamento e que realmente não vai nos prejudicar no final do mês, né? Tem pessoas que acabam operando com o emocional, colocam mais do que podem, perdem e acabam se prejudicando, tá? Então sempre saber o limite das coisas, tá? Pessoal, vamos para a nossa próxima pergunta, 10ª pergunta, depois dessa faltam só mais 2, tá? Vamos lá, se você pudesse mudar um único aspecto na sua rotina ou mentalidade para melhorar a minha performance, qual seria? Eu seria mais disciplinado, acabo negociando demais comigo mesmo, e indo além do que eu deveria, não sei a hora de parar, o que é um problema para muitos aqui também, né? É um núcleo do meu problema. Não é falta de disciplina, é uma falta de regra que sobreviva à negociação interna. Então eu crio a regra, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, essa é a regra. Chega no calor do momento e o meu cérebro emocional acaba falando mais alto. E aí a gente cede, tá? Então a gente precisa parar de decidir durante o pregão, durante o nosso momento de operações, né? Então a regra mãe, eu não decido quanto parar. Isso é definido antes, tá? Então o limite do nosso loss, o nosso gain, o nosso gerenciamento, ele é definido antes. Técnicas de bloqueio de negociação interna. Então tira esse pensamento de só mais uma,
ou essa operação vai ser boa, vou tentar recuperar. Isso não existe e não tem lógica por trás disso, tá? Simplesmente o emocional falando por vocês. Então, regra física. Então, quando a gente bater o limite, a gente tem que colocar um bloqueio físico, né? Uma ação física. Então, fechar a plataforma, levantar da cadeira e ir para longe, sair do ambiente, vai fazer qualquer outra coisa, tá? Então, isso é importante. Eu não vou ler tudo, pessoal, porque o vídeo ele já ficou bem longo, né? Mas isso aqui vai ser bem personalizado para o momento de cada um de vocês, né? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe tudo de acordo com uma suposta rotina minha, né? Uma rotina que eu já tive algum dia, na época que eu só perdia dinheiro, que eu comecei nesse mercado. Então, isso daqui vai ser bem personalizado para a realidade de cada um, tá? Sejam sinceros, pessoal, tá? Vocês têm que ser sinceros ali na hora, não sejam bonzinhos com vocês, então sejam sinceros. Quando você tem um dia de prejuízo, como você conversa? Que pensamentos vêm à sua mente? Normalmente, eu me culpo e me sinto incompetente. Vocês podem trazer respostas mais complexas, tá, pessoal? Quanto a isso, sem problema algum. Eu recomendo que façam isso com atenção, com calma, tá? Essa autoacusação está alimentando diretamente o meu revenge trade, que é aquela vontade de recuperar, né? Então, eu perco, eu me culpo, isso gera dor emocional, o meu cérebro quer aliviar essa dor rápido, sistema de dopamina, e a gente entra no modo de provar que não é incompetente, no fim das contas, né? E aí a gente acaba perdendo mais. Então, uma série de sugestões, né? Ele já nos trouxe aqui. Então, o novo padrão que a gente precisa pensar é não o sou incompetente, mas sim foi execução ou foi estatística? Só isso, né? Por que funciona? A gente tira o emocional e entra no racional. Então, se foi um erro, a gente corrige. Se foi correto, a gente só aceita que perdas acontecem, né? Então, passando o protocolo, pós-loss, técnica de separação de identidade, reenquadramento forte, exercícios simples, eu recomendo que vocês apliquem muito esses exercícios, tá? Os de respiração, os de se levantar e fazer alguma outra coisa, os exercícios matinais de rotina, né, de levantar e fazer algum exercício, um polichinelo, uma flexão, muito importante. Regra de ouro, autoataque, parar de operar, né? Então entrou no modo de culpa, para de operar, volta depois, né? Sentiu culpa, frustração, necessidade de provar algo para mim mesmo, sai, volta no outro dia, o mercado vai estar ali te esperando no outro dia também. Então, nova identidade. Eu não sou alguém que eu preciso acertar sempre, mas sim alguém que executa bem a longo prazo, né? Independente dos resultados do dia. Lembrando que o resultado principal vai ser no longo prazo, fechou? Você já experimentou técnicas de visualização ou de ancoragem? Isso aqui é muito bom, hein, pessoal? E eu imagino que vocês nunca tenham experimentado, então vamos entender o que é, né? Nunca experimentei, não sei como funciona. Pode virar uma ferramenta forte para nós, porque ataca exatamente o problema de agir no impulso quando a emoção sobe, né? Então, isso nada mais é, galera, do que treinar o nosso cérebro antes da situação real. Nós imaginamos a situação fictícia acontecendo antes que a situação real aconteça, né? Nós imaginamos ela acontecendo, e aí sim, quando ela acontece na realidade, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Então, o cérebro não diferencia muito bem algo que a gente já viveu ou algo que a gente só imaginou com muita intensidade. Então, isso é muito bom para a gente ensaiar a disciplina. Então, a gente visualiza, né, imagina ganhar ou imagina o trade perfeito, isso não resolve o nosso problema. A gente precisa imaginar eu tomando um loss, imaginar aquela vontade de recuperar, mas não entrando. Então, a gente respira e respeita a regra e imagina isso, né? Bater o limite do dia, o que a gente tem que imaginar? A gente vai sentir vontade de continuar, mas dentro da nossa cabeça, a gente só fecha a plataforma e sai. Então, quando acontecer a situação real, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Que é fechar a plataforma e sair do mercado. Ou respeitar a regra, tá? Então, é bem interessante. Pessoal, ferramenta muito poderosa, tá? Vocês não vão gastar nada para isso. O famoso ChatGPT. O link com os comandos eu vou deixar ali para vocês também, com as perguntas e com o primeiro prompt lá. Então, utilizem isso, façam com calma. Sejam sinceros, tá? Sinceridade bruta aqui. Analisem a realidade de vocês e se moldem para realmente conseguir ter um futuro mais digno e um futuro mais promissor dentro do mercado financeiro. Fechou, galera? Grande abraço a todos, espero que tenham gostado desse vídeo e comentem aqui depois o que vocês acharam depois que começaram a aplicar isso aqui. Um abraço!